Glória a Deus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Como nós vamos recebê-la, meus irmãos? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós reduzimos o tempo do culto. Então nós vamos ter aproximadamente umas 8 ministrações. A primeira e a última a gente espreme bem para que as demais possam andar tranquilo. Então, o nosso primeiro culto vai até as 10h30. Só que vai ser rotativo. Terminou aqui, já veio o pessoal do louvor ali, continua. Então eu só quero dar uma cerejinha aqui rápida, né? Dar uns horários, e aí daqui a pouco já vamos começar o nosso segundo culto. Vocês estão aí de coração? Então abra comigo no Salmo de número 141. Salmo de número 141. Salmo de número 141. A água não quebra jejum. Se você quiser tomar água, pode tomar. Bem bom para você louvar o Senhor. Nós somos uma. Diga assim: eu sou uma alma. Eu sou uma alma Que habita em um corpo. que habita em um corpo E tem um espírito. e tem um espírito. Glória a Deus. Então, nosso corpo precisa, né? De água, principalmente. Né? Então, quero voltar a repetir. Né? Os irmãos que desejarem, precisarem, só entrar aqui na cozinha, tem algo ali para vocês. Tá bom? Salmo de número 141, versículo 2. Quem achou, dá glória a Deus. Glória a Deus. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Vamos ler todos juntos? Digo 1, digo 2, digo 3. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Mantenha a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, este é o teu momento, esta é a tua hora. Que o teu Filho Jesus Cristo seja glorificado mais uma vez pela ministração da tua palavra. Que a tua palavra, que é vida e que é poder e que é unção, que é unção e que é graça e que é salvação para todo aquele que tem fé, seja semeada no coração da tua igreja. Levanta aquele que está caído, fortalece aquele que está fraco. Não permita, meu Deus, voltar atrás aquele que no seu coração tem pensado em retroceder. Mas nesta manhã, pelo poder do teu Espírito, ó Deus, através do conhecimento e da aplicação da tua palavra, possamos avançar por caminhos mais excelentes. Que a tua palavra seja semeada em cada coração e venha produzir a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém. Deixa eu sentar em nome de Jesus. Davi, no Salmo de número 141, ele compara as nossas orações ao incenso. Ele diz assim: que a minha oração suba como incenso. A oração é tudo aquilo que é direcionado para Deus. Enquanto você ora, você louva. Enquanto você ora, você adora. Enquanto você ora, você pede. Enquanto você ora, você agradece. Enquanto você ora, você intercede. Tudo isso é feito no contexto da oração. E tudo sobe para Deus. Qual é a diferença do louvor e de uma canção? É que a música, a canção é do homem para o homem. Mas o louvor é do homem para Deus. Então, nós começamos o culto, muitas vezes, louvando o Senhor, adorando o Senhor, para que esse incenso suba com um cheiro suave. Deus ouve, a Bíblia diz em João capítulo
louvor e adoração fazem parte da oração. Então eles estavam orando a Deus, porque às vezes a gente não tem palavras para falar, a gente não quer nem falar, mas você pode louvar. Sabe, você pode louvar. E eles estavam com dor, mas eles estavam louvando. Eles estavam com dor, mas eles estavam adorando. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite veio um grande terremoto e abalou aquele lugar e muitas portas se abriram. Segundo os historiadores, 7 portas se abriram. E eu pergunto para você nessa manhã, qual é a porta que você precisa que Deus abra? Qual é a porta que você precisa que Deus abra nessa manhã? Se nós começarmos a adorar, se nós começarmos a louvá-lo, se nós começarmos a invocar o nome dele, muitas portas também vão se abrir. A porta da graça, a porta da restauração, a porta da restituição, a porta dos recursos, a porta da comunhão. Qual é a porta que você precisa? A porta dos dons. A oração é tremenda. E a Bíblia está recheada de textos que nos estimulam a orar. Davi diz assim, que a minha oração suba como incenso suave. Como incenso. E o levantar das minhas mãos seja como o sacrifício da tarde. Diga comigo, o sacrifício da tarde. Sacrifício da tarde. Nós temos 2 sacrifícios. Um pela manhã e um à tarde. O sacrifício da manhã fala da lei. Mas o sacrifício da tarde fala da graça. O sacrifício da manhã fala da morte, do sacrifício de Adão. Mas o sacrifício da tarde fala do sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício da manhã fala de uma coisa obrigada. Mas o sacrifício da tarde fala de algo espontâneo. E ele diz assim, olha, que o levantar das minhas mãos seja como um sacrifício da tarde, espontaneamente, que a minha oração suba como incenso suave. E eu quero falar nesta manhã, em alguns minutos que eu tenho aqui, sobre como era feito esse incenso. Quais eram os elementos que compunham esse incenso, para que ele possa subir com um cheiro suave. Quais são os elementos que precisam ter na nossa oração, para que a nossa oração suba com um cheiro suave diante do Senhor. Aleluia! Então volte aí na sua Bíblia em Êxodo, capítulo 30, por favor. Êxodo, capítulo 30. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 30. Versículo de número 34. Êxodo 30, 34. Êxodo 30, 34. Quem encontrou, então, glória a Deus. Glória a Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, diga comigo, estoraque, onisha ou onica, diga onisha, ou ônica, diga assim, cálbano. Então são 3 elementos: estoraque, onisha e cálbano, ponto e vírgula. Estas especiarias aromáticas, incenso puro de igual peso. Versículo 35. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Glória a Deus. Quem está aí? Glória a Deus. Então veja que o incenso ele era composto por 3 elementos. Diga comigo, estoraque. Então, o estoraque era um líquido que fluía de um arbusto que carregava esse nome. Então o perfumista, ele tinha um instrumento de corte. Quando ele cortava aquele arbusto, quando ele feria aquele arbusto, fluía um líquido de nome estoraque. E esse líquido fluía espontaneamente. E ali ele coletava aquele líquido. E essa é a primeira característica do nosso incenso.
possa inclinar o nosso coração para essa palavra e para o Espírito que age através dela. Tudo vai dar certo se você confiar nele. Tudo vai dar certo se você pedir a ajuda dele. Tudo vai dar certo. Irmãos, quando Deus está com a mão estendida, até o que era para dar errado dá certo. Falei isso para os irmãos. Esse tempo atrás, fez um negócio, o negócio deu errado. Aparentemente. Mas Deus transformou aquilo errado em bênção. Venderam pelo dobro do preço aquele negócio errado. Então tudo isso é a graça de Deus. Então a primeira coisa que Deus quer é espontaneidade. A gente tem que buscar isso diante dele. Deus não quer nada obrigado, tudo é espontâneo. Número 2, diga comigo. Onisha. Então, número 1, estourar. Diga assim, o meu incenso precisa ser espontâneo. A minha oração precisa ser espontânea. Em segundo lugar, onisha. Diga onisha. Então, a onisha era tipo do molusco que era só encontrado no fundo do mar. Então, era difícil. E eles utilizavam isso para fazer o incenso no fundo das águas. Isso fala que a nossa oração precisa ter profundidade. Número 1, tem que ser espontânea. Mas em segundo lugar, tem que ser profunda. Nós queremos falar de coisas profundas com o homem que não nos entende. E a gente fala, não, é que eu não consigo expressar, é que eu não consigo falar, é que eu não consigo colocar para fora o que eu quero dizer. Então nós queremos falar coisas profundas que nós nem logo temos palavras para dizer. Mas com Deus, na maioria das vezes, nós somos superficiais. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, pela minha família. Muito obrigado, Senhor, por aquilo outro. Oh Senhor, me ajuda nisso. Oh Senhor, coisas superficiais. Mas o Espírito de Deus está falando conosco. É necessário que haja profundidade. Deus não somente ouve a tua voz, Ele vê o teu coração. Então, em primeiro lugar, espontaneidade. Mas em segundo lugar, a nossa oração tem que ter profundidade. Profundidade. Onisha, temos que mergulhar. Sabe, se você não tem palavras, não precisa. Ele não somente ouve, Ele vê. Você só precisa estar ali e dizer, Pai, eu estou aqui, eu não sei como expressar, eu não sei como falar, eu não sei nem o que eu estou sentindo, mas olha aqui para dentro de mim. Irmãos, Deus é espetacular. Nós precisamos de palavras para nos comunicar com os outros homens, mas com Deus uma lágrima fala, um suspiro, um olhar. Ele lê os pensamentos, Ele responde pensamentos. Então eu sei que para produzir um incenso agradável a Deus, eu preciso ser espontâneo, número 1. Eu preciso ter profundidade, número 2. Mas em terceiro lugar, diga comigo, cálbano. O cálbano era uma folha que era produzida por um arbusto que levava esse mesmo nome, cálbano. Eles pegavam essa folha, arrancavam ela do arbusto, deixavam ela secar bem e trituravam, faziam um pó dessa folha. Diga cálbano. O cálbano é o terceiro ingrediente do nosso incenso. E ele fala de quebrantamento. Quebrantamento. Chora vendo um cachorro na rua. Chora vendo um gatinho mamando. Chora vendo umas criancinhas brincando. Chora porque viu que a flor floresceu. Chora por tanta coisa, mas não chora na presença de Deus. Não traz o lenço para o culto. As suas lágrimas têm poder de provocar um milagre no coração do Pai. São importantes, é por isso que o mundo quer roubá-las. Os filmes, os homens, as suas lágrimas são preciosas. A Bíblia diz que uma mulher, regava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugava com os cabelos. Parece que essas lágrimas voltavam para dentro dela de
arde no coração. Tem poder. Às vezes a gente não sabe o que a gente passa por determinado sofrimento, mas é Deus trazendo calma para a nossa vida. Ele fala: você está orando muito bem, você está falando muito bem, mas onde está o quebrantamento? Onde está o quebrantamento? Onde está o quebrantamento? Eu não sei qual é o nome do teólogo que disse, mas eu já ouvi há muito tempo, preciso até pesquisar. Ele disse assim: quando as palavras terminam, a verdadeira oração começa. Porque a gente fala mais para esconder do que para revelar. A gente usa as palavras mais para esconder as coisas do que para falar. Quem quer falar, já fala de uma vez. É o objetivo. Aí se você não entende, você pergunta: mas explica melhor isso aqui. Eu não entendi. Aí a pessoa vai e explica. Mas quando a gente quer dar a volta, quer enrolar, a gente conta uma história, vai lá, e volta, e costura, e vai. Porque na verdade, nós estamos querendo esconder a realidade. Mas com Deus não tem como esconder. Ele conhece o profundo e o escondido. Daniel 2,22 diz que ele conhece o profundo e escondido. Ele sabe o que está em trevas, mas com ele não há luz. Diga comigo: Estoraque, Onisha, Galbani. Diga assim: meu incenso, a minha oração tem que ser espontânea, tem que ser profunda, e tem que ter quebrantamento. Irmão, não aceite, fala: Deus, tira esse coração de pedra, põe no coração de pedra. Chora tudo aqui, sabe? Chora tudo na presença dele. As pessoas nos olham lá fora e falam: parece que tem um rei na barriga. Fala: não, tem um rei no corpo todo. É que eu choro na presença dele. Eu exponho as minhas fraquezas na presença dele. Na presença dele você diga: Deus, eu não tenho. Diga: Deus, eu não posso. Diga: Deus, eu não sei como fazer. Eu tenho medo. Senhor, eu sou um banana. Deus, eu não estou conseguindo orquestrar aqui os pensamentos. Eu não estou conseguindo, Senhor. Eu não estou conseguindo encontrar resposta, Deus. Senhor, se eles descobrirem quem eu sou de verdade, Deus, eu não vou conseguir dar conta de realizar isso aqui. Você tem que ser sincero. Mas ele vai dizer para você assim: ó, você não tem, mas eu tenho. Você não sabe, mas eu sei. Você não pode, mas eu posso. Não se preocupe, eu sou o teu escudo. Ninguém vai saber de nada. Irmãos, Deus revela para os outros o que Ele quer a respeito de nós. E Deus também esconde o que Ele quer. Porque Ele é o nosso escudo. Estoraque, Onisha e Galba. Diga assim: tudo isso temperado com sal. O sal, ele tem algumas utilidades. Número 1, ele conserva. Deus quer que você produza incenso todos os dias. Todos os dias. Fala para a pessoa que está atrás: você é um produtor de incenso. Aleluia. Incenso. Deus quer que a gente produza incenso. É a nossa oração misturada com o fogo do Espírito. Solta aquela fumaça. O sal, ele serve para conservar, mas em segundo lugar, o sal dá sabor. Então o nosso incenso, ele tem que ter sabor de adoração, ele tem que ter sabor de gratidão, ele tem que ter sabor de intercessão, ele tem que ter sabor, sabe? Cada dia, cada momento você tem algo diferente para colocar diante do Senhor através da oração. Se você falar com o Espírito Santo hoje aqui, Ele pode renovar tudo isso na sua vida. Glória a Deus. Isso é uma obra de conversa de dentro para fora. Aleluia. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Eu quero chamar aqui o segundo grupo que vai fazer o segundo